Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro, estamos começando mais um Conversa com o Analista, especial hoje para o mercado de café, e já cumprimento nosso consultor para o mercado de café, Gil Barabás. Tudo bem, Gil? Bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Vamos comentar bastante sobre os recentes movimentos bem negativos, maus bocados no mercado internacional do café, com preços atingindo patamares históricos de baixa, aí quebrando, rompendo linhas, tanto na Bolsa de Nova York quanto no Brasil. Vamos ver se o mercado já pode ter atingido o fundo do poço neste momento. Antes de mais nada, convido a você para a semana que vem um evento muito especial de Safras e Mercado, quarto Safras Agri Week, será nos dias 8, 9 e 10 de novembro, um evento 100% online, totalmente gratuito. Entre em safras.com.br, veja como fazer a sua inscrição, não perca. No dia 10 de novembro será o dia dedicado ao café, estaremos com o Gil Barabás, também teremos nesse dia uma conversa sobre agricultura de precisão, também sobre os mercados sobre os mercados de açúcar e etanol, e falaremos também sobre o mercado de algodão. Entre, portanto, em safras.com.br, veja como se inscrever. Também conheça a plataforma de Safras, você pode pedir uma demonstração gratuita. E aqui no nosso canal, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Bom, Gil, vamos começar falando da Bolsa de Nova York. Eu sei que você está pronto para compartilhar a tela da Bolsa, né? O contrato março, você vê aí na tela, e observa essa descida forte. O contrato março está nos níveis mais baixos desde julho do ano passado, contrato março agora de 2023. E o mercado veio descendo, veio rompendo aí primeiro as faixas de $2 por libra-peso, rompeu 1,90, 1,80, 1,70, como você vê aí embaixo. Mercado agora, hoje, num dia de recuperação, trabalhando para março acima de 1,70. Gil, o que está levando essas quedas todas e o que a gente pode dizer? Será que o mercado já bateu lá embaixo onde podia bater e agora a gente vai ver alguma melhora? Olha, Alessandro, basicamente ele vem naquela sequência de baixa. Os motivos ainda são os mesmos, né, para baixa, né? Principalmente quando ele rompeu aí ali aquela linha de 2,20, depois ele veio abaixo dos $2 por libra-peso, e depois ele veio numa sequência aí já nesse movimento aí de queda, influenciado principalmente pela questão de floradas aqui no Brasil, uma quebra do padrão climático e uma perspectiva de safra cheia no Brasil do ano que vem. Esse é o principal fator que explica esse movimento de queda, né? Esse cenário mais positivo para a próxima safra brasileira. Paralelamente a isso, a gente tem um quadro de demanda internacional mais cautelosa diante do cenário macroeconômico preocupante, principalmente para 2023, né? Os sinais são de um freio na economia em 2023. Isso influencia também os cenários de consumo, né? E, de certa forma, também traz esse alinhamento mais negativo para os preços. Você tem entrada dos nossos concorrentes, né, com Colômbia, com Centrais e com Vietnã, que também cria um ambiente um pouco mais favorável para o abastecimento. E as incertezas econômicas, né? Então, que trazem volatilidade e também mexem com os preços das commodities, e o café segue esse movimento de acomodação negativa das commodities que a gente está observando no mercado internacional, né? Então, todos esses fatores explicam. Agora, para a segunda parte da tua pergunta, bom, ele já caiu bastante, na verdade. Olha o tamanho do tombo, né, nesse gráfico que a gente está olhando aqui. E por isso é natural que ele está tentando buscar uma acomodação, né? Você já tem sinais de sobrecompra, que a gente pode observar aqui por essa linha, sinais de sobrecompra, perdão, de sobrevenda, né? Quer dizer, sinais de uma venda muito pesada. Isso aí estimula o quê? Algumas correções. E a gente está percebendo aí que o mercado está querendo criar um fundo acima de 170 centavos, o que seria positivo nesse momento, né, porque indicaria aí uma acomodação desse movimento de baixa em um desenho de fundo, né, que, enfim, estancaria pelo menos essa queda que a gente vem observando ao longo das últimas semanas.
Tá certo. Gil, bom, como você falou aí, o mercado realmente ele rompeu aí essa linha importante de 1,70, né? Mas mostrou um fundo aí, tá? Um fundo interessante até, e hoje a gente está vendo uma recuperação. Mas a gente tem uma série de fundamentos aí que o mercado, como você citou aí, vem comentando, e que realmente acaba pesando sobre o preço, né? Agora, o que pode ser um alento nesse momento para o mercado? Seria só essa questão técnica aí que está segurando o mercado de não cair mais, né? Ou a gente tem aí algum fundamento ou alguma questão que poderia trazer aí alguma melhora no cenário, que o produtor olhasse para essa tela e visse, ó, vai ter sequência mesmo nesse movimento aí de sustentação. Olha, eu diria, basicamente o que poderia trazer aí trazer força para esse movimento corretivo, ou seja, que o mercado ir subindo, né? Primeiro, esse fator, primeiro, confirmar esse fundo, né? Isso é importante que confirme esse fundo, né? E abre espaço para alguma correção, isso é fator técnico. E daí, olhando pelo lado fundamental, basicamente o determinante é a safra do Brasil, né? Do próximo ano. Então, quer dizer, se eu tiver alguns sinais ali que coloque um pouco em xeque todo esse entusiasmo que a gente viu, principalmente na Bolsa de Nova York, em relação à próxima safra brasileira, pode mexer. Também alguns sinais de safra negativa, de produção negativa, ou seja, de algum problema na produção na América Central, na Colômbia ou no Vietnã, que também coloca em xeque o abastecimento de curto prazo, isso serviria de fator aí para um suporte nos preços, né? Então, você precisa, principalmente aí, de uma mudança nesse comportamento. Ele vem da produção com um efeito menor, digamos, de uma produção, efeito de produção menor por conta da América Central, Colômbia, e o determinante, um espaço, daí você teria um espaço maior aí para uma correção, se algum sinal mais negativo em relação à próxima safra brasileira. Por enquanto, a gente não está enxergando isso para a próxima safra brasileira, mas a gente vê alguns sinais preocupantes ali em relação às outras origens, que isso aí pode servir para ajudar a desenhar esse suporte, quer dizer, a gente vê alguns sinais negativos ali na América Central, né? Então isso pode ajudar a construir esse fundo e até permitir que o café reaja, mesmo porque ele já caiu bastante. Então há um espaço aí para alguma correção, porque a próxima safra brasileira ainda está longe, e a gente precisa de alguns fatores para definir realmente se ela vai ser cheia ou não, né? Então tem que ter granação, tem o período de granação, depois tem o período de colheita, tem o inverno no Brasil, enfim, tem vários fatores ainda pela frente para confirmar ou não esse cenário que está começando a ser desenhado, né? Mas, de curto prazo, eu acho que essa questão aí, alguns problemas que a gente está olhando em algumas origens, pode ajudar nesse processo de recuperação dos preços. Viu? A gente Né? sabe que o mercado é muito dinâmico e a gente sempre pode queimar a língua, né? Mas então, respondendo a pergunta desse nosso programa de hoje, parece que pode ser sim, né? Que no curto prazo, pelo menos, o mercado tenha esgotado esse movimento tão forte de baixa, né? É o que está sinalizando, né? É o que está sinalizando. Lógico, pelo menos a gente está vendo nas últimas sessões que ele está tentando ir acima dos 170, né? Está buscando fatores técnicos para isso e pode encontrar algum fator fundamental que ajude nesse processo de desenho de fundo, né? Então, quer dizer, a princípio, sim, ele está sinalizando isso. Joia, Gil. Bom, vamos mudar a tela, falar do nosso mercado físico, que a gente tem aí. Assim como em Nova York o mercado rompeu patamares importantes, né? A gente tem, infelizmente, para o produtor, é claro, que viu aí uma linha importante, principalmente para os arábicas, né? Que são uma referência importante, os arábicas de melhor qualidade, que foi a linha rompida dos R$ 1.000 por saca, né? A gente vê na tela superior, café bebida fina Cerrado Mineiro, superior esquerda, na tela superior direita, sul de Minas, né? E embaixo à esquerda, o Rio, Café Rio, Zona da Mata, e embaixo na direita, tipo 7, 8, Conilon, em Colatina, Espírito Santo. Começando lá pelos arábicas na parte superior, Gil, a gente vê que o mercado rompeu essa importante linha aí, que é quase uma linha psicológica, né, dos R$ 1.000 por saca, e é claro que o produtor está assustado com esse movimento, né, Gil? Sim, sim, mesmo porque tem menos café, digamos, está difícil ele assimilar essa baixa num ano em que
teve frustração de safra. A gente tem menos café arábica esse ano do que teve o ano passado, né? E por Sim. que, que o preço está caindo e a velocidade que está caindo, né? A Ele gente, até a foi. gente vê, Gil, só um parênteses, a Uhum. gente vê até em muitos comentários dos nossos vídeos aqui o pessoal, mas como é que tá, como é que podem dizer que o mercado continua caindo tanto, né? Se a gente colheu uma safra menor, mas é que o mercado, ele, principalmente na Bolsa de Nova York, que guia, né? É o mercado futuro, como já diz na Bolsa de Nova York, Uhum. então ele está olhando lá para frente. Sim. Infelizmente é assim que funciona, né? Mas realmente, a produtora tem essa questão de ver que colheu uma safra menor, né, Gil? E está vendo isso. Exatamente, esse é o ponto, né, Alessandro? Basicamente, o que direciona preço de café é o mercado de Nova York. E Nova York, a gente já olhou, a gente não está mais olhando para o contrato de dezembro 22, a gente está olhando para o contrato março 23. Março 23 começa já a ficar próximo da próxima safra brasileira. Né? Então, quer dizer, ele já está olhando mais para a próxima safra brasileira do que para a safra que foi recém-colhida. Né? Então, o que está influenciando negativamente é essa expectativa de uma safra cheia do Brasil do ano que vem, né? Dentro de um cenário de acomodação de consumo mundial por conta de um 2023 com economia com, com freio puxado muito grande. Né? Então, isso está influenciando o preço. E daí a gente vê esse tombo. Né? Então, você olha para Nova York ao longo do mês de outubro, acumulou uma perda de 29%. E a gente vê que internamente não acompanhou, mas caiu muito próximo desse patamar. Né? Então, você teve cafés que caíram 21%, 22%, 23%, e daí é muita coisa para um mês só. Né? E daí fica bem claro no desenho. Né? Você estava ali próximo dos R$ 1.300, ele já não está mais R$ 1.300, está abaixo de R$ 1.000. Então, quer dizer, você tem aí todo esse movimento de queda nos preços muito acentuado, né? Por conta, basicamente, dessa influência do tombo de Nova York. O que aconteceu em Nova York? Em Nova York você tinha um contrato, um contrato mais próximo que estava valorizado e um contrato mais distante que estava desvalorizado. Para você trazer um mais próximo do outro, o determinante seria o quê? Os sinais em relação à safra brasileira. Quando veio florada e depois veio uma sequência de chuva e um clima favorável, prevaleceu a leitura de 2023 sobre a leitura de 2022, e isso explica essa queda no preço, que também influenciou o mercado físico disponível. Né? O que tem de alento aí? É que segurou um pouquinho, segurou um pouco de que forma? Né? Você não caiu na mesma proporção. Né? Por conta basicamente aí de uma retranca do produtor, mas não conseguiu aliviar, aliviou muito pouco a queda que a gente verificou lá fora, mas, enfim, a gente está ainda saindo da safra, tem alguns meses de entre safra, então existe esse movimento de tentar descolar um pouquinho dessa realidade lá fora. Mas, por enquanto, o que a gente percebeu foi que caiu bastante, seguindo Nova York. E essa linha aí rompida de R$ 1.000, Gil, como é que tu tá vendo aí a postura do produtor? Já falou que ele está na retranca, né? Mas tá travadão mesmo o mercado, né? Tá, você tem pouco fluxo de negócios, né? Então, basicamente, o produtor que perdeu esse time de mercado, essa linha lá em cima, né, esse mercado a 1.200, 1.300, agora que ele percebeu que o mercado já caiu e está acomodando, quer dizer, ele vai, se antes ele já estava trabalhando na retranca, ele vai continuar na retranca e vai seguir esperando aí talvez algum espaço de melhora com o avanço da entre-safra, né? Isso ele vai trabalhar mesmo porque tem pouco café disponível, principalmente pouco café arábica até a chegada da próxima safra, então ele tende a trabalhar com posições curtas. O que a gente está percebendo é o seguinte, a gente está percebendo até um pouquinho mais de interesse de comprador, né? O que pode aí para frente trazer um pouquinho de talvez aí uma melhora nesses preços. A gente está vendo um comprador um pouquinho mais agressivo por algumas origens de Brasil. Não é uma agressividade muito grande, mas a gente já vê um pouquinho mais de presença de comprador, e isso já vem se refletindo principalmente nos diferenciais dos portos, né? Nos bases de portos, que eles estão se valorizando em relação a Nova York. Primeiro, por conta da retranca do vendedor, e segundo, por conta de um pouquinho mais de interesse do lado da demanda lá fora por algumas inscrições de café do Brasil. Isso é característico de entre-safra, né? Então a gente já trouxe a entre-safra, ela já é caracterizada já em novembro, né? Com força, e isso permite aí talvez uma ligeira valorização dos preços de café com o avanço da entre-safra. Daí vai depender muito da descrição, vai ser muito do caso a caso, muito mercado de necessidade.
Gilson, encaminhando para o fim do nosso bate-papo aqui, duas perguntas finais. Hum. Primeiro, se, assim como em Nova York, a gente respondeu a pergunta do vídeo dizendo que muito provavelmente no curto prazo o mercado esgotou o movimento na Bolsa de Nova York de queda, né? E a gente vê aí esse preço, a pergunta que eu te faço, bebida fina do Cerrado, 990, está pertinho dessa faixa de 1.000. Tem aí um alento também para ver que esse preço pode também aqui já ter chegado no fundo e talvez a gente vai beliscar de novo pelo menos os mil reais. E a segunda, qual é a dica, né, que a gente sempre passa para o produtor lidar com esse momento agora? Olha, Alessandro, sim, eu acho que tem espaço para, digamos, eu diria que o pior já passou. Não diria que o mercado não possa cair mais. Eu acho que o ajuste mais pesado aconteceu, né? Você tem talvez o espaço para cair um pouco mais próximo da próxima safra do Brasil, mais para metade do ano que vem, né? Então, nesse intervalo, lógico, você tem que combinar com o dólar para ver o que vai acontecer, o dólar tem que ajudar, você tem que. Mas, mesmo assim, você tem um espaço aí para correção dos preços. Eu acho que, eventualmente, aí, apostando talvez na entre-safra, talvez em alguns necessidade de algum comprador, principalmente para esses cafés do grupo um que são esses cafés da parte de cima aí do vídeo, você consiga aí uma melhora nos preços, daí, quem sabe, voltar ao patamar de R$ 1.000. Eu acho que tem espaço para isso, né? O que não dá é apostar dentro desse cenário de uma safra cheia no Brasil de 2023, é apostar em uma retomada de preços ao que você tinha um mês atrás. Isso, por enquanto, você não tem espaço. Tem espaço para uma correção positiva, sim. E como está muito próximo dos R$ 1.000, voltar para os R$ 1.000 no meio da entre-safra, eu acho que é possível, sim. O que hoje, dentro do que a gente está olhando para a próxima safra brasileira e que o mercado está acompanhando, principalmente em termos de clima, esse clima mais favorável, é espaço para esse mercado voltar aos patamares anteriores. Talvez não tenha. Ele pode acontecer, pode ter futuramente, se começar a acontecer algum problema maior, identificar algum problema com relação ao desenvolvimento da safra brasileira. E aquela dica pro produtor final, a dica final para o produtor, Gil. Olha, Alessandro, ele seguir dessa forma. Então, quer dizer, como aquele espaço lá de cima, né, de preço, ele ficou para trás e agora o mercado está buscando uma acomodação com leve viés de recuperação, então eu acho que a estratégia dele deveria manter a estratégia de. Quer dizer, a estratégia dele deveria. Ele devia manter a estratégia de dosar, mesmo porque ele tem menos café, principalmente o produtor de arábica tem menos café, e dosando essas vendas para ver se consegue aproveitar algum espaço de alta daqui até a chegada da próxima safra. Só não espera chegar muito próximo da próxima safra, porque daí você vai ter a sombra de 2023 e o mercado já muda. Ainda você tem um espaço de novo para uma queda com a chegada de café físico. Mas daqui até a entre safra, os primeiros meses de 2023, você acha que tem um espaço aí para melhorar um pouco os preços. Ele tenta trabalhar dosando, fracionando os seus lotes, né? Talvez apostando um pouco com entre safra. Acho que seria essa a estratégia aí nesse momento, né? Beleza, Gil. Te agradeço muito. Lembro você para entrar em safras.com.br, a plataforma que o Gil mostrou aí na tela está lá em safras.com.br. Conheça todas as funcionalidades, os produtos que a gente tem do mercado de café, em consultoria, em informações, tem tudo lá, tem os cursos do Gil, palestras, e você tem que buscar essas informações dentro do nosso sistema safras.com.br, traz tudo isso para você. E na semana que vem eu lembro e reforço o convite para o quarto Safras Agri Week, que ocorre em 8, 9 e 10 de novembro, sendo que no dia 10, esse senhor Gil Barabacha estará lá, falando não só de café, mas ele também tem uma palestra sobre o mercado de algodão. Nesse dia também temos agricultura de precisão e temos ainda açúcar e etanol. E no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações para você saber dos nossos vídeos que são atualizados diariamente no nosso canal. Muito obrigado, Gil. Obrigado, Alessandro. Um Um bom, abra... bom, um bom resto de dia, sexta-feira para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Abraço. Abraço.